noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus seja conosco. Que Deus, nosso Pai, possa estar conosco. E principalmente meu mentor, mentores da casa, e principalmente Dona Ivone, onde ela estiver. Eu vou tirar isso aqui. Eu prefiro... Bom, hoje estou tremendo um pouquinho mais do que o normal. Finalmente você está em casa. Eu estou em casa, né? Obrigado, tá? Essa casa é maravilhosa, já sei. Mas é que, até conversei agora há pouco com a Maristela, faz tempo, anos, né, que eu venho buscando fazer uma palestra sobre ela, porque eu sou apaixonado pela Dona Ivone há 26 anos, desde quando eu comecei no Espiritismo. E foi lá no IEBM, hoje IEBM, Antiga Federação Espírita de Niterói, do Rio de Janeiro, que era Niterói, que a gente conheceu a Dona Ivone. Então atrás, atrás da mesa, né, tinha um quadro de giz até, e atrás desse quadro tinha uma foto dela, aos 84 anos, meses antes de desencarnar. E aquela foto sempre falava comigo mentalmente. E eu sempre pedia auxílio a ela nas falas que a gente tinha lá, nos estudos. Então eu peguei uma grande admiração por esse espírito. E aí eu fui buscar conhecer. E a gente se encantou. Então eu vou mostrar para vocês aqui, não foram todos que eu li, mas estão na estante já para isso. E ainda faltam alguns aqui, tá? Principalmente Memórias do Suicida, que não está aqui, que eu não consegui ler. E ainda vou ler, mas quem sabe um dia. Né? Então a maioria daqui, é só esse aqui que não é dela, e uns aqui que são de outros autores. Depois a gente vai falando sobre isso. Mas, vamos lá, que a palestra é longa. Era o ano de 40 depois de Cristo. Na Pérsia, hoje Líbano, né? Havia um pequeno reinado, que a Pérsia era distribuída, onde ali havia um rei déspota, tirano. Ele criava suas próprias leis, ele maltratava seus súditos, maltratava aqueles mais pobres, por qualquer coisa mandava matar, degolar, e assim sucessivamente. Este rei déspota chamava-se Sakarã. Apesar de seu reino pequeno, mas era um reino próspero. Ele era orgulhoso, rico, abastado, belo, um jovem senhor de 45 anos aproximadamente, mas ele era o senhor da vida de todos os seus súditos, seus discípulos, suas gentes, suas terras. Apesar de tudo isso, era um homem feliz. Apesar das 15 mulheres que ele tinha, que davam de presente, como se fossem escravas, só que eram escravas libertas, as únicas que ele não maltratava. Mas mesmo assim ele era um homem feliz, porque as mulheres viviam num jardim aberto durante o dia, onde ele chegava, olhava, e se quisesse, escolhia uma para a sua noite. Se não, mas ele preferia, entre as mulheres, os seus cães. Tanto que no seu púlpito, vamos dizer assim, mais alto lugar do rei, haviam 2 cadeiras ornadas, uma era dele e a sua direita vazia, mas os seus cães sempre do lado. As mulheres não sentavam ali, porque não havia ainda uma escolhida, apesar das 15. Chegada a época, então, de comemorar o seu 45º aniversário, como de costume, havia uma grande festa para o rei. E todos aqueles que eram convidados, até mesmo quem não era, mandavam algumas coisas. De uma simples rosa, de uma simples flor, até mulheres, até outras coisas de ouro, e terras, e gados, e tudo. E o seu, digamos assim, o seu mais fiel servidor, que seria tipo um primeiro-ministro, fizeram então informar a ele que pretendia homenageá-lo, presenteá-lo com uma joia rara que jamais havia sido vista, uma joia grega da mais perfeita lavitação. Então Sakarã ficou curioso, mas o servo não disse o que era. Chegou na noite, todos trouxeram seus presentes. O servo fica por último, como de costume,
Mas só que o servo se apresenta a ele, faz a reverência, mas não trazia joia nenhuma na mão, não trazia nenhuma caixa, nenhum presente. Que joia é essa? Pediu permissão então ao Sacarã, ao rei, para que pudesse apresentar a sua joia. Permitido que fora, ele então faz sinal para a orquestra, que tinham ali flautas e alaúdes, e a orquestra começa a tocar uma linda música grega. Eis que as cortinas se abrem e entra uma jovem dançarina de aproximadamente 17 anos, e essa jovem dançarina teria que chegar até próximo do rei, reverenciá-lo e pedir permissão para a dança, mas não, ela entra ousadamente dançando, rebolando sob véus claros, nítidos, e começa a bailar pelo salão, na frente de todos os convidados. Estes então ficaram, nossa, como pode? Ela não reverenciou ao rei, não pediu autorização, todos eles chegam, reverenciam, por que ela não fez? E o rei então, Sacarã, já começou a ficar, meio sisudo com aquilo. Como ousas alguém entrar na minha festa e não me cumprimentar? Mas ela continuou a bailar. E o rei então já se levanta e fica sisudo, e todo mundo achando, pronto, mais uma que será morta, porque era assim. E então, mas algo naquela dança e naquele sorriso daquela moça o tocou. Então ele aguardou, e todo mundo já, os guardas preparados para isso, ao simples sinal dele para prendê-la. Mas então, em um dado momento, ela ousou mais ainda, pulou sobre a mesa que estava à frente do rei com frutas e comes e bebes, pulou por cima da mesa, pegou uma uva, colocou na boca, chegou na frente para o rei que estava à sua frente, colocou a uva na boca dele e voltou a dançar, voltou de frente para ele. Ele, como ousas fazer isso? Quem és tu? Ele fala assim, ela vira para ele e fala assim, sou Lígia, Senhor. De onde vieste? Da Grécia, Senhor. Como ousas fazer isso comigo? Eu faço porque eu amo-te. Mas como me amas se não me conheces? Se é uma serva? Aí ela explica que Osmã, o pai dela, eram amigos. E ela vira ao rei, olhando as suas súditas, as suas mulheres, uma vez no pátio. E ela se apaixonou por ele à primeira vista. E pediu para que Osmã a fizesse escrava do rei, porque ela queria conquistar o coração dele. Osmã então disse a ela que seria difícil, mas aceitou e topou, porque sabia da condição de Lígia. Eis que então, ele, a partir daquele momento, a aceita como esposa, dispensa as 15, devolve aos seus pais, aos seus patronos, liberta-as e fica com ela, e começa então a sua vida amorosa, a partir daí, fazendo então com que ela sempre se sentasse ao seu lado, esquecer até dos seus cães, que eram a principal paixão dele, a principal paixão de Sacarã. E o tempo passa um pouco, e eis que numa festa, a Lígia foi envenenada e morre subitamente. Sacarã então fica revoltado, trucida algumas pessoas que foram os mais próximos do acontecimento, ou seja, aqueles que eram suspeitos da morte da menina, porque ele arrecadava vários vários suspeitos, pessoas que não gostavam dele, e ele manda matar. Só que o ódio dele o enlouquece, então suicida-se. E o tempo passa. Tempos depois, ele é arrematado do limbo, do umbral, pela espiritualidade superior, que já sabia que ele teria uma missão pela frente, que ele teria que se recompor, que ele teria que se refazer. Assim como Paulo, matava e depois falou de Cristo, matava matava contra o Cristo, depois foi a favor do Cristo. E ele então renasce naquele mesmo local, naquela mesma terra dele, onde ele criara aquelas leis tiranas, sofreu com essas leis. Algo no coração dele dizia que ele já teria estado naquele palácio. Ficava sempre próximo ao palácio, vendo essas escadarias,
vendo as suas festas, vendo a sua abastança, e ele mendigando comida pelas ruas. Sofre as leis, sofre tudo que tinha para passar, do alto escalão para a mendicância, porque a lei é assim que ela rege. Ele então, devido às suas condições, contrai a lepra e fica afastado da cidade. Mas certa vez um homem chega naquela localidade falando do Cristo, daquele homem que fora imolado na cruz em nome de todos e que dizia que havia um Pai salvador e amoroso. No relato não diz quem era, mas pela época pode ser Paulo, porque os outros discípulos de Jesus já haviam sido mortos. Eis que então ele conhece a palavra de Jesus, se torna no seu íntimo cristão, toma coragem, vai em busca daquele homem que o recebe, conversa com ele, fala de Jesus para ele, e ele então fica feliz, se torna então um cristão, mesmo estando afastado da cidade pela lepra, e ali desencarna assim. Nesta encarnação, Lígia não o acompanha, ela vai para outras paragens, outras localidades. Mas ele então, passa o tempo, e aí passam-se séculos, eles têm outras reencarnações, que o livro não comenta, mas o livro fala que o antigo déspota viveu muitas existências, sofreu ora longe de sua Lígia, ora próximo, viveram na Roma dos Césares, onde ele fora político de alto posto, mas ela o trai com outro, novamente, um outro da política. Ele então até aceita aquela traição, mas com o tempo ali, ele é denunciado por ser cúmplice dos cristãos. Ele ia nas catacumbas falar com os cristãos, obter conhecimentos. Então ele já tinha tido, na outra reencarnação com Paulo e nas outras também, o contato com o cristão. E ele então passa a ser odiado porque estava indo ter com os cristãos. Ele é denunciado e é morto por uma serviçal da parte política da antiga Roma. E então desencarna ali. Lígia, como ele havia se desencarnado, então volta para esse seu amante e continua sua vida ali. Começa ela ali então um trajeto ruim para a sua vida, para as suas existências futuras. Ele reencarna também como poeta, orador, escritor, professor, príncipe, sacerdote, médico, músico, operário e etc. Várias reencarnações, entre lá 50, 60 depois de Cristo até o século XV, tá? Passa aí pela Idade Média com várias reencarnações. Como eu disse, ora com Lígia, ora sem ela. Por quê? Porque ela sempre atrapalhava a evolução dele, com o seu ímpeto, o seu espírito impetuoso. Ela sempre atrapalhava. Então, às vezes, a espiritualidade tirava ela, colocava ela em outro local. Mas eles sempre apaixonados um pelo outro. E aí o tempo passa, ele teve uma reencarnação na Índia, a pedido, onde ele conheceu os meandros das ciências secretas e penetra os mistérios das vidas espirituais. E ali ele conhece então a alquimia, ele conhece muitas outras coisas, se especializa muito nisso, mas o seu lado cristão fala bem alto. Só que nessa relação da Índia, na Índia com a filosofia, com a teosofia, com tudo aquilo, ele então percebe que o seu amor por aquele espírito Lígia já não é mais o amor carnal. Passa a ser, a partir daí, um amor espiritual. Ele a tem, então, a partir de agora, como uma irmã, como um espírito irmão. E assim acontece. Para isso, ele abandona até o principado em que a Índia tem castas, E ele era um príncipe de uma casta daquela. E ele, então, abandona para seguir esse caminho de adepto da luz. A espiritualidade afasta Lígia novamente nessa reencarnação, para que ele possa se regenerar e buscar esse caminho de luz. Então ela se afasta.
E ele então transforma esse amor carnal em amor espiritual. E hoje é feliz. Tudo isto aconteceu em 15 séculos, porque um dia acendeu nas trevas de seu rude coração a luz de um amor inesquecível. Aquela Lígia lá atrás. Quem foi Sacaram? Sacaram foi Charles, o mentor de Dona Ivone Pereira, hoje na luz. Então ele evoluiu nesses 15 séculos que se passaram. Continua evoluindo, tá? Continua evoluindo. Desde o século XVI, como nós vamos ver ali. Eu fui esquecendo nos slides, né, gente? Que coisa interessante. Então tá aí. Falei do reino de Sacaram. Vamos ver o que nós temos agora. E aí vamos partir para uma outra fase da nossa palestra e da história desses espíritos. Está nesse livro Sublimação, tá? Aqui tem a capa antiga, a capa nova, tá? E aí, no livro Sublimação, que nós vamos falar mais a fundo um pouquinho à frente, tem essa história que eu falei de Sacaram. Está aqui, depois de Leon Tolstói, tem duas histórias de Leon Tolstói com Dona Ivone, e depois vem essa história dele aí, e umas outras histórias que a gente vai comentar à frente. Mas aí vamos partir então para o lado da Dona Ivone. Nascimento, família, ali eu botei desencarna, é desencarnação, desculpa gente. O nascimento dela, 24 de dezembro de 1900. Vocês vão ver em alguns livros de alguns autores, eu não sei porquê, talvez seja porque naquela época demorava-se a registrar, então o cartório registrava na época que registrava, e não no dia que nasceu. Tá? Pode ser isso, mas eu pesquisei na FEB e no CERJ, principalmente a FEB, porque é a casa dela, né, ela considera, então está lá, 24 de dezembro de 1900, na noite de Natal. Ela nasceu na vila de Santa Teresa de Valença, hoje atual Rio das Flores. Era um bairro, um distrito de Valença na época, hoje é Rio das Flores. Os pais, Manuel Pereira Filho e Elizabeth do Amaral Pereira. Ela desencarna em 9 de março de 84. Ela era caçula de acho que 4 ou 5 filhos, todos os homens, e ela caçulinha. Ela teve essa história, muita gente sabe, né? A catalepsia aos 29 dias, era novinha, e teve a questão da catalepsia. E todos os médicos, enfermeiros que possivelmente, né, puderam estar ali para ver o que estava acontecendo, disseram que ela estava morta. Mas a mãe com o coração, uma questão. Esta família não tem nada a ver com as famílias que nós vamos comentar agora mais à frente. Esta família foi preparada para ela, e os demais foram todos afastados dela, porque galgaram uma certa evolução e não podiam estar com ela desta vez, porque ela tinha que vencer sozinha. Sozinha na questão encarnada, né? Então, aos 29 dias, está ela lá no caixãozinho, a mãe se recusa, o pai também, o pai espírita. Mas a mãe fervorosa, né? A mãe, ela foi considerada morta, preparativos já para o velório, mas a mãe se recusa. Pega uma imagem de Nossa Senhora, vai para o quarto, ora sozinha e fala: minha mãe, se a minha filha não está morta, que eu sei que não está, mais ou menos assim, a senhora me dê um sinal, faça com que ela volte. E naquela época, não é como hoje, eles pegavam as flores do jardim para colocar no caixãozinho e enfeitar. Só que uma das rosas não havia sido tirada os espinhos, e estava perto da cabecinha dela. E aquela rosa fura a pelezinha frágil da criança, que vem a choro. Então, volta à vida. A catalepsia, ela quase estagna o corpo, o coração não bate, fica um filetezinho só de sangue, só para oxigenar. A gente vai ver nos livros que nós vamos estudar. E então ela volta após essa oração da mãe. E ela continua. Ela volta a ter uma catalepsia aos 14 anos, mas aí ela já está sendo cuidada por Bezerra de Menezes, por Charles, e até próximo dela também estava Roberto Canaleiras, que nós vamos comentar mais à frente. A profissão dela, não é ela ali não, tá? Era costureira. A gente vê, né, uma similaridade com Paulo, né? Paulo também tinha uma profissão que era tecelão, costureira, vida simples no interior, depois foi para Barra Mansa, foi para
para Valença, veio para o Rio e assim sucessivamente, passou por algumas cidades. Poucos recursos financeiros, era espírita de berço, né? Começou a estudar o espiritismo aos 12 anos, mas desde os 5 anos já tinha evidência de Charles e Roberto de Canaleiros, que ela não sabia quem era. O Charles ela sabia que era o pai, tanto que o pai carnal nessa vida, ela dizia que não era pai, que o pai dela estava ali na frente dela de terno, gravata, de fraque, ela não considerava o pai. O pai não ficava triste porque ele sabia que a menina tinha uma evidência. As faculdades mediúnicas, olha, impressionante. Chico Xavier, que chamava ela de a heroína silenciosa. Já Divaldo, com todo respeito, ela dizia que a Dona Ivone era Chico de saia. Chico Xavier de saia. Mas ela tinha essas faculdades aí, gente. Psicografia, clarividência, não é só evidência, clarividência. Clareaudiência, desdobramento e desobsessão. Principalmente essa parte de desobsessão foi o que ela trabalhou. Não tem tantos livros escritos como Divaldo, como Chico, mas o trabalho dela foi muito árduo nessa parte, principalmente com suicidas. A heroína silenciosa, essa daqui é uma gravura de Charles reproduzida, ali Dona Ivone mais jovem, depois mais na idade madura, e já aqui. Essa foto se estende, mas não deu para colocar em tudo aí, senão eu cortava a cabeça de dois ali. Então teve que ficar, aqui está os 84 anos a foto, tão bonita que eu falo. E aí a gente vai começar agora então a entrar mais na vida de Dona Ivone com Charles, seu protetor espiritual hoje, né? Desde o seu início, lá do passado, onde ele fora Sacarã e ela Lígia. Então vamos começar a entrar mais profundamente. Achei que fosse demorar, mas vamos lá. Memórias do Suicida. Memórias do Suicida é um livro difícil de estudo. Se alguém aqui já leu, parabéns, eu ainda vou começar para tentar, mas é um livro muito complicado. Eu ouvi uma palestra sobre esse livro, com slides, e ele foi escrito por ela por volta de 1931. Ele foi recebido por ela, mas ela engavetou, porque ela achava aquele livro tão difícil e tão complicado, que ela temia de colocar esse livro para ser publicado. Então ela engaveta. Foi providencial pela espiritualidade, porque quem começou a editar foi Camilo Castelo Branco, que tinha um outro nome, só que eu não me lembro agora o nome. Você lembra, Mônica? Canto não sei o que lá, Botelho. É uma pessoa que se suicidou em Portugal, mas não podia colocar o nome, então ela colocou Camilo Castelo Branco. Só que esse livro ficou engavetado, como eu disse, e lá em 1950 e pouco, já vem Charles e fala para ela tirar da gaveta e corrige certas coisas do livro, faz alguma coisa. Não me lembro se o Dr. Bezerra de Menezes ajudou. Leon Denis? Obrigado. Foi Leon Denis. Então, mas Charles também ajuda. E aí sim, ela leva esse livro para a Federação Espírita Brasileira, que o recebe e guarda também um certo tempo. Acho que foi em 1950 isso. E aí, alguns anos depois, até ele ser lido, ser verificado, toda a sua coisa, ser pesquisado, a espiritualidade, ele é posto à publicação em 1955, 56, se eu não me engano. Tá? Então vem a lume esse livro aí, que foi o primeiro dela. Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado. Cadê você? Nas Voragens do Pecado, ali, a capa velha, está até rasgadinho. Já li 2 vezes, estudei várias vezes nele. Um dos primeiros livros que eu li, aliás, o primeiro livro que eu li dela. Por quê? Porque a gente ouvia tanto falar de Dona Ivone e da trilogia Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Lumière e No Drama da Bretanha. 3 encarnações suas sucessivas. E eu fui em busca disso aí, desse estudo. Comecei por esse livro. Então, esse livro Nas Voragens do Pecado, ele traz para a gente, que é alvo meu ainda de uma possível palestra, da noite de São Bartolomeu. O que foi a noite de São Bartolomeu? 24 de agosto de 1572. Já havia terminado então a Idade Média. Na França Católica, começara a entrar o protestantismo, que lá eles chamavam de huguenotes. Então os huguenotes eram proibidos de fazer o seu culto, a sua religião lá. Catarina de Médici
era então a rainha-mãe com Carlos Felipe IX. Carlos Felipe IX. Ele era o rei, mas ela mandava. Ela era a rainha-mãe. Ele mandava. Ela mandava, perdão. E ela, então, manda trucidar todos os huguenotes que fossem encontrados. E ficaram sabendo, então, que em certa localidade tinha um grupo grande que faziam reuniões escondidas. E ela, então, chama o seu capitão da fé, que a gente vai ver mais à frente, e fala que ele tem que exterminar a todos. Mas ele era amigo de uma família naquela localidade. Manda uma carta para eles antecipadamente e pede para que todos fujam ou parem com aquilo, que ele teria que ir até lá. Mas eles não receberam a carta e não quiseram aceitá-la. E aí começa então a saga nessa noite de São Bartolomeu. Ali estava Ruth Calorina de La Chapelle, no século XVI, era uma jovem menina, pequena ainda, jovem, nova, né? E tinha ali também Charles, seu pai, que nessa história se chama Carlos Felipe I, tinha o Carlos Felipe II, que é um filho dele, tinha outros filhos, e a menina Ruth de La Chapelle, que era a mais novinha. E tem Luís de Narbonne, esses nomes a gente tem que guardar um pouquinho, capitão da fé, que servia a rainha. Ele não tinha pai, foi criado por um monsenhor, mas era fiel à rainha. E a noite de São Bartolomeu que eu falei, 24/8 de 1572, só que nessa história, nós temos aí a Ruth de La Chapelle, uma pessoa orgulhosa, no futuro próximo, não perdoa, cria intrigas e tem uma vingança. Como é que a história se dá então? O que acontece? Naquela noite, o capitão e seu exército seguem para aquela localidade e eles todos já sabendo que ele estava chegando por mensageiros, escondem a Ruth, La Chapelle, em uma localidade mais próxima onde vivia Otília. Otília era a pretensa esposa de Carlos Felipe I. Então ela era amiga de Otília, a Ruth, e futura cunhada. Então Otília, como era conhecida de Luís de Narbonne, da rainha, tinha amizades, porque tinham muito dinheiro, se esconde lá, porque era novinha. E todos os outros ficam e são trucidados, são mortos, todos naquela região. Até mesmo quem não era protestante, foram mortos. Ela fica, então, órfã. Otília cuida dela um certo tempo, e depois resolve, por vingança, porque ela perdera o seu amado, Carlos Felipe II, e volta então para Paris, e trama com Ruth uma vingança ao capitão da fé, e também à rainha. Conseguem fazer essa trama, mas a gente não cabe aqui falar, vão ler o livro, que é uma história sensacional, e aí ela consegue essa trama, e Luís de Narbonne então morre na masmorra, não é? Ele morre lá naquele subsolo, é triste o final do livro, onde ele morre no submundo lá embaixo, no frio, com pneumonia, um monte de problema. E aí a gente vai então para o segundo livro desta trilogia, Cavaleiro de Lumière. Tem uma capa nova, né? Cavaleiro de Lumière, que se passa também na França. Só que ela nasce nesse momento na Bélgica, mas depois a Bélgica ali próximo segue depois para a França. Nesta reencarnação, aqui ó, século XVII, um pouquinho depois, né? As encarnações aqui estão sendo bem próximas, tá? Ela nasce então como Beth de Somerville. Temos aí, então, a Lígia, que depois foi Ruth, que agora é Bertie, o padre Tom, que é o mentor espiritual, que é o Charles. Só que dessa vez ele não vem como pai, ele vem como padre, e está próximo dela, com a família dela. Só que a família dela está ligada ao seu passado ainda. Depois nós temos um gráfico. Henri de Lumière, que era o Narbonne, na outra vida, suicida-se por causa dela. Vamos falar. Ela veio reparar o ódio e a vingança que ela teve dele, e que fez com ele e com a rainha,
E ele veio resgatar o seu fanatismo religioso que matou tanta gente. Ele resgatou um pouco na masmorra e veio nessa vida para resgatar. Mas vieram juntos para tentar se unir e serem felizes. Mas infelizmente ela, de novo, deixa tudo a perder, faz tudo a perder. É a vida de mais uma chance de se reconciliarem. Mas ela o trai novamente. Ela o trai e ele se suicida por isso. E desencarna, e ela desencarna tuberculosa. Então lá no livro tem essa trama toda. E ele tem um pai chamado Arnaud de Lumière, que fica revoltado porque ela o fez se suicidar pela traição. Então ele culpa Berthe e começa a obsediá-la ainda em vida e depois da sua morte também. Então isso foi no século XVII. O drama da Bretanha. Então nós vamos para o outro livro. Tá? Este livro foi o primeiro a ser editado. Só que ele foi o último a ser depois publicado. Ela começou a escrever esse. E aí, depois Charles reviu tudo, porque foi Roberto de Canaleiras quem começou. Mas ele precisava reencarnar. Então Charles continuou. E aí falou para ela, em um dado momento, ele pega ela pela mão, ela desdobrada, venha comigo. E mostra tudo isso para ela. Então ela começa a ver isso aqui, vê toda essa trama, vê os outros dois e escreve isso aí. Desdobra-se, depois volta e escreve. Mas vamos ver o drama da Bretanha, também na França. A Bretanha é uma parte da França ao seu noroeste ou nordeste, coisa assim. Andréa de Guzmán. Então, Lígia, depois Ruth, claro, teve outras no meio aí, tá? Lígia, Ruth, Berthe, Andréa. Agora, ali na França, século XVIII, um século atrás do outro. Charles não reencarna. Lembra que nós falamos que ele já foi, tendo uma certa evolução? Então ele fica no mundo espiritual dessa vez, tentando protegê-la. Ele é o mentor direto dela. Ele tenta protegê-la lá de cima. Victor e Alexis estão ligados a ela do passado. São dois primos dela, dois gêmeos, irmãos gêmeos, são primos dela. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. O Victor, ele nasce com uma certa paralisia, uma certa questão corporal, e o Alexis é um moço jovem, totalmente diferente do irmão. Os dois se apaixonam por Andréa, os dois se apaixonam pela prima, mas o pai dela, escolhe o Alexis, porque o Victor tinha problema de saúde e poderia não dar uma vida boa para ela. Victor sente muito, fica muito triste, mas ele fica do lado dela. Ele é como um irmão. E Alex então casa. Só que desenrola uma trama ali e no final de tudo, Victor cuida dela como irmão e não como uma pessoa que a ama. Mas no fundo ele a ama. Nós vamos ver depois quem foi Victor. Perseguida por Arnaud de Lumière, da vida passada, que era o pai do Luiz de Narbonne, rejeitada pelos pais, tem auxílio do irmão Victor, que era o próprio Narbonne e o Henri da outra vida. Então o Victor aqui foi Narbonne, que foi Henri. E vem como irmão, mas a ama de coração. Este Narbonne, Henri e Victor já vem de umas encarnações anteriores a esses livros. E aí a gente chega agora mais próximos da gente. Então esses livros passaram, né? Noite de São Bartolomeu, escrito por Mileco, Luiz Antônio Mileco e Isabel Bittencourt de Souza, Mileco estava viva ainda. Já li esse livro, né? E é muito bom também. Conta aqui, porque Mileco esteve nessa noite de São Bartolomeu, aquele que foi da Rádio Rio de Janeiro, tá? Então já li, é daqui e do livro Nas Voragens que vai sair alguma coisa mais para frente. E aí, nós vamos voltar um pouco nesse livro, de novo. Porque depois da história de Sacarã, no livro
sublimação, nós temos algumas outras histórias. E aí eu coloquei Madrid, palco de tentativa de redenção. Nessas 3 encarnações que nós falamos, a espiritualidade faz com que ela comece a se redimir de todos aqueles erros, de todas as reencarnações que ela cometera. Principalmente a questão da traição e principalmente... desculpa, no drama da Bretanha, faltou eu falar. Perdão, obrigado. No drama da Bretanha, ela se casa, ela trai o Alexis com um americano, que agora eu esqueci o nome, e ela engravida. Só que para aquela época, aquele era o fim do mundo. E o Michel? Que você Não. deixa a Nina? Volta, lá no primeiro. Ele estava aí. E aí, ele... Esta ficou surpresa. Mas tudo bem. Não, você botou Nina, não fui eu não. Você tinha barrado aí. Esbarrei. Eu quis tirar. Esbarrei, obrigado. Bom, vamos lá. Então ela engravida, né? E ela não é aceita com aquele filho bastardo, nem pelo marido, nem pelo pai, e se suicida, se jogando do penhasco. Primeiro suicídio dela, então, na drama do Bretanha, no século XVIII. E aí vamos mais à frente. Na Espanha, palco de tentativa e redenção. Então, como eu falei, começou principalmente nesses 3 livros, nessas 3 encarnações, lá no século XVI. Uma outra, ela já teve tentativa para ela também, mas ela não conseguia. E aí, em Madrid, que está aqui no livro de sublimação, por volta do ano 1800, o senhor Ramiro de Montalbán, que está aqui, Ramiro de Montalbán, era um médico. Ele tinha uma noiva chamada Constância. Essa Constância está lá na voragem do pecado com Otília, que foi aquela que era a futura cunhada dela, que fez com ela a trama toda para matar Luís de Narbonne. E ela volta nessa reencarnação aí. Então o senhor Ramiro, ele é um médico conhecidíssimo, filântropo, já com qualidades de uma pessoa cristã, e ele então, em Madrid, tem um hospital, mas cuida de pessoas que não têm condições de pagar também, juntamente com um amigo seu. Certo dia, ele e sua noiva Constância estão para ir a um teatro, e eis que num momento, eles passam por uma localidade, uma rua, não podiam passar por algum motivo, desviaram e passaram por um gueto, onde havia um palco montado na rua com uma bailarina cigana dançando. Jovem, uma moça jovem, de olhar cansado, mas toda risonha, e todo mundo ali batendo palma. Ela era escrava de uma pessoa, um saltimbanco, que fazia ela dançar e só colocava ela numa casinha pequenininha, um quartinho insalubre, mas que ela era obrigada porque ele comprara ela como escrava. E Dom Ramiro passa, olha aquilo, manda parar a carruagem, olha para aquela moça. Constância fica com ciúme e fala: você não vai parar aqui, vão para o teatro. Na volta ele leva a Constância para casa e pede para o seu cocheiro levá-lo de volta àquele local, porque ele queria ver aquela moça. E chegando lá, ela estava dançando. Ele assiste a dança. Quando ela termina para descansar, ele vai atrás, quer saber dela, mas o seu dono fala que se quiser tem que pagar. E ele então paga, retira ela dali, ele dá pede para ela ir para casa, leva ela até em casa, dá um casaco seu para ela e promete que vai voltá-la para tratar dela. E assim a trama se desenrola. Ele tem ela como filha, ele nunca teve nada em relação a ela se não fosse filha. Trata um tempo, mas precisa ir para a França, onde então ele passa a ter conhecimento em 1800 e pouco dos livros de Kardec, que já começaram naquela época, né? Ele já ouvira falar das mesas girantes, mas ele tem contato então com o livro nessa viagem. Só que nessa viagem, Constância e a sua ama tramam para tirar Nina dali, aquela menina, que ele deixa na sua casa, no seu palácio, para ser cuidada por elas.
mas elas não fazem isso, elas expulsam ela dali. E o cocheiro tenta intervir, não consegue. O médico tenta intervir, não consegue. O médico é amigo dele. E outras pessoas não conseguem. E ela então vai para as ruas e quando ele volta, descobre que falam que ela tinha saído por conta própria e ele não acredita, mas fica ali. E quando então eles encontram ela na rua, levam para o hospital, mas aí já não tem jeito. Ela desencarna. Ela desencarna e certa noite lá na França, um pouco menos de um ano antes depois do seu desencarne, Nina aparece para ele. Então começa então aí a sua vidência, sua questão mais mediúnica, e parece para ele, fala alguma coisa e ele não entende aquilo, o que será que está acontecendo, e resolve voltar. Quando ele chega, então ela já havia desencarnado há alguns dias. E ele então fica sabendo e expulsa Constância dali, expulsa todos e vive um tempo sozinho. Tempos depois, uns 3 anos depois, ou 4, Nina aparece para ele de novo, agora já mais nitidamente, falando com ele, para que ele se case com Constância. Ele, mas como? Ela fez tudo isso com você? Não, eu preciso reencarnar. E para que eu reencarne, eu preciso de uma mãe e de um pai. E você foi meu pai. Dom Ramiro de Montauban era Charles, encarnado aí nessa época em Madrid. Nina, Ruth de Chapelle, Carolina, Lígia, Ruth, toda ela. Nina era ela, de novo, com ele agora como pai dela, né? Como pessoa conhecida. Então, ela vai voltar como filha de Dom Ramiro e de Constância, para as duas se refazerem daquele passado lá do século XV, como está nas Voragens do Pecado. E ela volta. Ela volta, se casa, não sei se eu coloquei aqui, se casa com Roberto de Canarreiras, o médico espanhol que na época pesquisava o bacilo de Koch da tuberculose. Casa-se com ele, tem uma filha. Mas mesmo com Charles ao seu lado, Roberto de Canarreiras, que era Luiz de Narbonne, Henri de Lumière e o Vitor, nesta vida agora, de novo, amando-a, tendo uma filha com ela, ela vai embora para viver a vida. Olha que espírito difícil. Que espírito renitente, Dona Ivone. Né? Então ela vai. E Roberto de Canarreiras, então, ele fica muito triste com aquilo, se abala e se deixa contaminar pelo bacilo de Koch. Pega a doença, a filhinha também pega, os dois desencarnam. Ela volta, um tempo depois, fica sabendo que os dois faleceram pela doença, se revolta, chega a ir até o cemitério, até o túmulo, tem aquela coisa toda, e então, mais uma vez, trilha pelo caminho errado. Como ainda seu pai estava vivo, o Charles, que agora é Dom Ramiro, tenta um suicídio. O pai, já sabendo, pela espiritualidade, por aquilo tudo, ele tenta convencer a filha a não fazer isso, mas não teve jeito. Quando ele menos percebeu dela, ela se joga no Rio Tejo e se suicida por afogamento, de novo. Então não foi uma sucessiva, passou uma reencarnação no meio aí, porque muita gente fala assim, ela se suicidou 2 vidas sucessivas. Não, teve Nina no meio, 20 anos mais ou menos, 20 e poucos anos, tá? Então se suicida e se contrai outro débito, que era para resgatar, de novo, ela trai, nessa vida não diz ali o livro que traiu, mas ela o deixa com a filhinha, e mais uma vez, Luiz de Narbonne, Henri e Vitor, ele se magoa com aquilo, porque ele a ama, um amor do passado dele. Mas aí a vida segue. E aí, no século XIX, vem como Leila de Vilares Montalbán Guzmán. Olha o nome de novo, Montalbán Guzmán. Tem uma relação. Essa história tem uma parte, não toda, nesse livro.
Recordações da Mediunidade. Excelente, esse livro me prendeu, que eu acho que eu li ele uns 2 ou 3 dias, ou 4 dias, mas se eu não me engano. Estava de férias, eu li rapidinho esse livro, me lembro muito bem, 2004. E ela vem como Leila. E aí, aqui nos livros de Recordações de Mediunidade, é a Dona Ivone contando dela mesma, hein, gente? Olha só, hein? Ela conta uma parte dessa reencarnação que se dá em Portugal, não mais na Espanha, né, ou Madrid, como Leila, filha de Ramiro, culta, amada, casa-se com um médico chamado Roberto de Canaleiro, que eu acabei de falar. Então é a Leila, tá? A Leila se casa, né? Novamente falha, junto de vários espíritos que vêm junto a ela para ajudar e dar força maior. Esse livro, eu anotei em algum lugar aqui, deixa eu ver, tem uma pessoa que escreveu, eu anotei em algum lugar, não sei onde eu deixei. Ela, sabe o nome? Não lembra? Da filha de Charles. Não. Fala o nome da pessoa que escreveu sobre a vida dela, de Leila. É aquela moça da palestra, esqueci. Não foi ela. Hã? Sandra Ventura. Isso, a Sandra Ventura fez a palestra, mas foi uma outra moça que escreveu pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul um livro sobre... Eu tinha anotado isso, gente. Puxa, falhou. Talvez não era para falar tanto. Então, ela fala, complementa isso aí. Foi, segundo essa autora do livro, Arnaud Numier quem editou o livro. Porque ele se arrepende depois de tudo aquilo que ele fez, passa um tempo na espiritualidade sofrendo, se regenera e volta para pedir perdão e passa esse livro. Então esse livro eu não li, não o conheço, a gente não pode falar muito dele, mas existe, eu fui pesquisar, é pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então toda federativa tem um conjunto de pessoas, um departamento ou algo assim, para ler os livros antes de publicar e para ler os livros que chegam para ser vendidos na sua livraria. Então não é de qualquer jeito, né? Eu já fiz parte disso no IABM para a gente analisar os livros, tá? Então não é de qualquer jeito. Então aí Leila, né, se suicida, foi Leila que se suicidou aí. Roberto de Canaleas, que era Luiz Narbonne, Henri de Lumière, Arthur, já antecipei. Tá ali eu anotei ali. Livro Leila, a filha de Charles, Denise Corrêa de Macedo, por Arnaud Numier, o Espírito, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Tá? Antes de eu passar esse quadro, eu coloquei em vermelho aqui, ó. Nesta vida, Charles e Roberto, nesta vida agora da Dona Ivone, em 1900, tá? Dona Ivone mesmo. Nesta vida, Charles e Roberto a fazem ver seus dramas e consequências para que não falem novamente. Desencarna em 1984, como nós falamos. O que eles veem nessa vida? Eles vêm mostrando a dureza das vidas dela, para ela sentir na pele e não errar dessa vez. Porque só assim, só com choque mesmo, né, de atenção, ela poderia vencer. E foi o que eles fizeram. Você não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Qual foi a dor? A sua mediunidade ostensiva, o seu desdobramento, ver os espíritos como ela viu numa casa em Petrópolis e teve que doutriná-lo 2 noites ali e todo mundo dormindo. Memórias de Suicida, ver os suicidas no Vale dos Suicidas, tudo o que ela passou, eles mostraram pessoalmente para que ela aprendesse. Ela viu seus suicidas, no primeiro, na Drama da Bretanha, ela viu seu corpo decompondo por 3 anos ali, né, o seu espírito vagando por 3 anos, viu seu corpo sendo tirado por pescadores em várias partes. Então ela teve que ver isso tudo, ver o desencarne da filhinha com tuberculose, chorando por ela, tudo isso ela teve que ver para sentir o que ela fez no passado, para ela evoluir, para ela melhorar. Porque todos à sua volta daquela família espiritual já haviam ascendido, até Arnaud Numier, que já começaram a trilhar num caminho melhor. Luiz Narbonne, que foi outros espíritos também, Roberto Canaleiro. Eu vou passar um quadro aqui, rapidamente. Então nós temos aqui, ó, Sublimação, o livro, né? Aqui em cima estão os livros. Sublimação, 40 anos depois de Cristo, Sakarã. Depois, nas voragens de pecado, o século teve várias encarnações aqui, como eu falei, até na Índia, tá? Carlos Felipe II aqui, ele, né? Aqui eu botei 2, mas é 1, tá? Desculpa. Carlos Felipe II é o filho, é o irmão dela.
Na Cavaleiro do Lumière ele vem encarnado como Padre Tom para ser o seu protetor espiritual, ela falha. Vem como Vítor de Guzmán, o pai, né? Vem como Ramiro de Montalbán, que já é eu botei 1856 aqui, porque é quando se passa essa história aqui do sublimação, que ele conhece Allan Kardec e tudo mais. Tem contato com Allan Kardec, tá? Charles teve contato com ele. Ramiro de Montalbán continua aqui no livro Sublimação, que é a história da Leila. A Lígia vem como Ruth, vem como Bertie. Eu deixei um asterisco aqui, eu não lembro porquê. Não botei embaixo. Vem como Bertie, vem como Andréia, vem como Nina, vem como Leila. Se suicida aqui como Andréia e aqui. Luiz de Narbonne, aqui ele começa numa dessas encarnações intermediárias aqui a ser o seu amor na linha, porque aqui então o pai já começa a tratá-la como filha, porque ele vem, né, em outras encarnações já vem melhorando isso e a tem como filha. Luiz Narbonne, Henri de Lumière, Arthur com alguns problemas psíquicos e também depois físicos, e ele aqui não aparece em sublimação, não sabemos se ele veio, mas aparece aqui como Roberto de Canaleiras, esposo dela. Depois, aqui eu só coloquei para que está lá no livro, né? Frederico de G, Luiz Strasbourg, Alexis, quem é o irmão dela, o marido dela aqui, não aparece no livro, não aparece aqui também. Monsenhor de B, que é a pessoa que cuida do Luiz de Narbonne, o capitão da fé, que mata os huguenotes, né? Ele vem como pai depois, Arnaud de Lumière, e passa a ser obsessor dela aqui nessa vida. E passa aqui bom tempo no umbral, mas volta mais ou menos aqui, depois disso tudo aqui, volta para visitar esse livro. Não sabemos, né? Otília, que é a futura cunhada e amiga dela lá atrás, não se tem notícia dela aqui, ela volta como Constância aqui e depois como Constância aqui, mãe. Então aqui, gente, foram duas encarnações bem próximas, tanto que o Ramiro não desencarna, a Constância não desencarna, mas ela vai e volta, tá bom? Então um quadro mais ou menos rápido aí para a gente ter uma noção. Eu só quero falar rapidamente desse livro aqui, que é outra joia que eu encontrei, Ivone Pereira, Um Caso de Reencarnação, eu e Roberto Canaleiras. Ela escreveu. E aqui ela conta que ela reencarna aqui, ele continua na espiritualidade, depois disso aqui, ele continua na espiritualidade, mas fica aparecendo com a filha. A filha debruçava na escrivaninha dela, assim, de frente para ela, mas não falava nada. E aquilo martirizava ela, porque ela conversava com o espírito mentalmente, mas o espírito não respondia. Roberto de Canalesa começou a rondar, depois começou a ditar o livro, começou a falar alguma coisa com ela, e Charles junto, né? E ele, em 1930 e pouco, 33, se eu não me engano, ele diz a ela: eu preciso ir, porque eu preciso reencarnar. Eu vou reencarnar e vou te procurar. Olha só, e vou te procurar. Vou dar um jeito de te encontrar. E a filha, então, aí ela pede para a filha ser retirada dali, para ela seguir o caminho dela também, e é feito, a espiritualidade tira. 1933 ou 34, se não me engano, ele reencarna na Polônia. E ela já então, com seus 30 e poucos anos. Quando ele conta com seus 30 e poucos anos, começam a se corresponder através do clube de Esperanto. Não se sabe, ela explica no livro, eu não me lembro porquê, mas eles começam a se corresponder. E ela se toca por ele, pelo que ele escreve, e ele por ela. E trocam cartões postais, ele viaja muito, porque ele era uma pessoa representante de uma empresa, era um engenheiro, e ele representava uma empresa na Polônia, e ele viajava muito. Então, ele disse certa vez, em 1976, ela com 76 anos então, e ele com 40, mais ou menos, 40 e pouco. Ele diz: eu vou para o Brasil, eu estarei no Rio de Janeiro em tal época. E ela então se desespera, porque Charles havia dito para não se reencontrarem, mas o coração queria. E ela diz para ele então em carta que ela não estaria, porque ela teria que ter um congresso em Brasília, na federação em Brasília. Brasília já era a capital do Brasil, mas ela não foi, ela ficou no Rio. Só que, quando ele chega aqui, ele manda mesmo assim correspondência para a casa dela, e ele diz onde ele estava. Ela diz no livro que ela chega a pegar no telefone, para ligar para o hotel, descobre onde é o hotel, descobre o telefone, chega a ligar, ouve a voz dele, mas desliga, não fala.
e não vai ao encontro, porque não era permitido, nesta vida, eles se reencontrarem. E ele volta então para a Polônia muito triste, mas continua se conversando, até certa feita que ele para de escrever para ela, e aí ela fica, né, ela tem sonho, ele vem avisar, mas ela não quer acreditar e escreve para lá, um amigo dele, e o amigo diz, ele desencarnou. E aí ele então começa a voltar para próximo dela, e onde ele vem, né, fala com ela, e ela acaba escrevendo esse livro. Esse outro livro aqui, Mediunidade Serena, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de Ivone Pereira, não foi ela que escreveu. Esse aqui é uma compilação de algumas entrevistas que ela faz na Rádio Rio de Janeiro, que ela faz em alguns seminários. Então ela dá algumas entrevistas para algumas pessoas e compilaram. Foi o Lar Fabiano de Cristo que compilou. Este aqui eu peguei aqui na nossa biblioteca, Ivone do Amaral Pereira, O Voo de uma Alma. Se eu tivesse visto esse livro, eu tinha colocado esse tema aqui em vez de Peregrina Silenciosa, a Heroína Silenciosa. Então é Augusto Marques de Freitas que escreve, Ivone do Amaral Pereira, Um Voo de uma Alma. Vou ler porque esse eu não li, não sabia, não conhecia esse livro. Ivone, Devassando Invisível, está aqui. Amor e Ódio, não li, esses dois últimos aqui eu não li. Espírito de Charles, esse aqui também não li. Tá? E tem outros livros que a gente vai mostrar agora para vocês. A maioria desses livros eu já li, graças a Deus. Então aí, uma das últimas fotos de Dona Ivone por 83, 84 anos mais ou menos. Ela não chegou aos 85. Aliás, nem chegou aos 84. Tá? Livros, Romances e Narrativas, Memórias do Suicídio, Amor e Ódio, também não li ainda. Nas Telas do Infinito, já li, são tipo novelas, né? O Sublimação, esse que eu mostrei, que está essas histórias, a maioria das histórias. Dramas da Obsessão, também não li. Tragédia de Santa Maria, esse livro eu tenho, comecei a ler, não terminei, e não acho o livro, não achei para trazer. Ressurreição e Vida, Espírito Leon Denis, Leon Tolstói, gente. E a trilogia que eu falei para vocês, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro do Mier, que é sensacional. Leiam nesta ordem, tá? Leiam nessa ordem. Algumas autobiografias e doutrinária, Recordações da Mediunidade, esse belíssimo livro, né? Ela conta aqui de uma casa, de um senhor que fica na casa, a casa toda destruída, tem que retirar ele de lá, ele não quer, ele fica ali vários anos, e até que ela consegue convencê-lo. Nas Trilhas da Imortalidade, esse eu nem sei aonde porque ela mesma ditou, tá vendo aqui, ó? Não sei, não encontrei esse livro ainda. Outras obras, a autora também possui obras focadas em ensinamentos evangélicos, convivência familiar, a família espírita, contos amigos, evangelhos aos simples, as 3 revelações, a luz do Consolador, e muita paz a todos. Gente, o que eu queria ter para terminar é que eu só tenho a agradecer a ela, a Dona Ivone, aos meu mentor, aos bons espíritos, porque há muito tempo que eu venho tentando fazer essa palestra. Então eu só tenho a agradecer, e principalmente a vocês. Mas leiam. E uma última palavra é que às vezes a gente erra tanto na vida e a gente se culpa tanto, a gente coloca assim, nossa, eu errei tanto e eu não mereço isso, ou eu não posso fazer aquilo porque eu sou tão errado. Mas olhe o quanto ela errou, principalmente no lado do amor, da traição. Pessoas que ela convivia, que eram amadas e que a amavam, né? Charles, Roberto de Canaleiras, e quem sabe como eles não devem estar bem na espiritualidade no dia de hoje. E ela então conseguiu nesta reencarnação, a duras penas, porque não foi fácil, porque quem tem essas mediunidades que ela tem, sofre. Se nós não temos, já sabemos que é difícil, muitos têm até medo, imagine ela. Então, que ela possa nos abençoar, que ela possa ter ficado satisfeita, e que me perdoe se houve algum erro, alguma fala na noite de hoje. Muito obrigado a todos, uma boa noite.